Questão número 64 do Exame de Seleção para a Academia da Força Aérea em 2019, para a turma de 2020. Tema da questão: estatística descritiva. Muito bom dia a todos. Nesta questão, partindo-se de um gráfico das frequências absolutas de uma distribuição de notas médias classificadas por intervalo, das quais duas frequências não são informadas e devem ser inicialmente obtidas, verificar então a veracidade de proposições relacionadas à média e à mediana da distribuição apresentada. Vamos ao enunciado e, na sequência, a justificativa comentada da questão. Enunciado da questão 64. No curso preparatório de cadetes do ar, CPCAR, existem 8 turmas de 25 alunos que, ao final do terceiro trimestre de certo ano, apresentaram as médias em matemática registradas no gráfico abaixo. Neste ano, 60% dos alunos do CPCAR obtiveram média maior ou igual a 7. Analise cada proposição abaixo quanto a ser V verdadeira ou F falsa. Primeira proposição: X% do total de alunos apresentaram média maior ou igual a 6. Segunda proposição: Y% do valor total de alunos apresentaram média menor que 6. Terceira proposição: a nota mediana desse resultado é maior que 7,3. Sobre as proposições, tem-se que 4 alternativas. Alternativa A: todas são verdadeiras. Alternativa B: todas são falsas. Alternativa C: apenas 2 são falsas. E, finalmente, alternativa D: apenas uma é falsa. Inicialmente, vamos observar a distribuição de médias por intervalos de classe, que foi informada no enunciado por meio deste histograma de frequências absolutas. Nós observamos, então, que neste histograma de frequência, os dados estão classificados em 7 intervalos de classe, todos eles de mesma amplitude igual a 1. Os retângulos têm a altura igual à frequência absoluta ou número total de alunos em cada classe. Nós observamos também que, para as classes entre 5 e 6 e 7 e 8, as frequências absolutas não são conhecidas, estão representadas por Y e X, que devem ser, então, determinados. O total de observações é igual ao total de alunos, que são 8 turmas de 25 alunos cada, 8 vezes 25, 200 alunos. Então, eu tenho 200 médias representadas aqui em classes no histograma de frequências absolutas. O gráfico, então, informa para cada uma das 7 classes as frequências ou as notas verificadas em cada classe, exceto para os intervalos entre 5 e 6 e 7 e 8, em que as frequências são incógnitas Y e X, que a gente deve determinar logo em seguida. Então, vamos à determinação das frequências absolutas X e Y. Para tanto, vamos utilizar a informação dada no enunciado, que
que 60% dos alunos do CPK obtiveram média maior ou igual a 7. 60% dos alunos são 60% de 200, ou 0,6 vezes 200. Então, 120 alunos obtiveram média maior ou igual a 7. Os 3 últimos intervalos de classe são aqueles para os quais os alunos obtiveram média maior ou igual a 7, que perfazem uma frequência de x mais 30 mais 10, portanto, igual a 120. Passando 30 mais 10, 40 para o lado direito, eu tenho que 80 alunos estão no intervalo 7, 8. Portanto, x igual a 80. Já para o total, eu tenho que, somando todas as frequências, 10 mais y mais 40, mais x, que agora eu sei que é igual a 80, mais 30 mais 10 é igual a 200, que são 200 alunos ou 200 médias de alunos. Logo, como x é igual a 80, eu vou ter que y será igual a 200 menos 180, que é a soma desses números, que é igual a 20 alunos. Logo, eu tenho que y, que é a frequência de um intervalo entre 5 e 6, é igual a 20 alunos, e o intervalo entre 7 e 8 é 80 alunos. Vamos agora fazer a análise das proposições. A primeira delas é que x% do total de alunos apresentaram média maior ou igual a 6. Ora, olhando pelo intervalo, x% apresentaram nota maior ou igual a 6. Maior ou igual a 6 são os alunos situados de 6 à direita, ou então nos 4 últimos intervalos de classe. Mas eu sei que x é igual a 80. 80% de 200 são 160 alunos. Quantos alunos tiveram média maior ou igual que 6? 40, que é a frequência do intervalo entre 6 e 7, mais x, que é a frequência do intervalo entre 7 e 8, mais 30, que é a frequência do intervalo entre 8 e 10, mais 10, que é a frequência do intervalo entre 9 e 10. Portanto, 40 mais 80 mais 30 mais 10, que são 160 alunos, exatamente o que foi informado na proposição. Logo, ela é verdadeira. Segunda proposição, y% do total de alunos apresentaram média menor que 6. Ora, y nós sabemos que é igual a 20. Então, 20% de 200 são 40 alunos. Média menor do que 6 são as médias situadas nos intervalos 3 a 4, 4 a 5 e 5 a 6. Portanto, o total de alunos será a frequência do primeiro intervalo, 10, mais a frequência do segundo intervalo, 10, mais a terceira frequência, que é 20. Portanto, 10 mais 10, 20, mais 20, 40. Exatamente o que foi informado na proposição. Logo, essa proposição, assim como a primeira, também é verdadeira. Agora, a terceira proposição é que a nota mediana desse resultado é maior do que 7,3, o que implica que nós vamos ter que calcular a mediana da distribuição. Então, nós já temos o valor de y, que é 20, e o valor de x, que é 80. E nós sabemos que a mediana separa os 2 primeiros quartis da distribuição, ou seja, os 100 primeiros valores dos 100 últimos valores. Então, para que eu tenha 100 valores, eu vou ter que somar 10, com 10, 20, com mais 20 são 40, com mais 40 que são 80, com mais 20 que eu tenho que utilizar da classe entre 7 e 8, são 100. Logo, a mediana tem que estar localizada no intervalo entre 7 e 8.
Então, eu separo 20% dos valores neste retângulo azulado. E vou calcular agora a mediana, considerando semelhança entre o retângulo maior, que é a classe entre 7 e 8, de altura x, que é igual a 80, com o retângulo menor, cuja base é mediana menos 7 e a frequência absoluta igual a 20. Vamos fazer isso então. Eu tenho os 100 primeiros valores situados até a mediana e os 100 últimos à direita da mediana. Então, por semelhança, eu tenho que a base menor, que é a mediana menos 7, está para a base maior, que é 8 menos 7, assim como a frequência do retângulo menor, que é 20, está para a frequência do retângulo maior. Portanto, a mediana é igual a 7 mais 1/4, que é 20 sobre 80. 1/4 é 0,25, logo a mediana é 7 mais 0,25, que é 7,25, que é menor do que 7,3, ao contrário do que foi afirmado. Logo, esta proposição é falsa. Conclusão, então, na análise das proposições: X% do total de alunos apresentaram média maior ou igual a 6. Trata-se de uma proposição verdadeira. Y% do total de alunos apresentaram média menor do que 6. Também é uma proposição verdadeira. E a terceira, a nota mediana desse resultado é maior do que 7,3, é uma proposição falsa. Sabe-se, então, que todas as proposições são verdadeiras, não é o caso, porque a terceira é falsa. Todas são falsas, também não é o caso, porque as duas primeiras são verdadeiras. Apenas duas são falsas, também não é o caso, apenas uma é falsa. Logo, a resposta é a opção D. Isto encerra esta questão. Muito obrigado por ter assistido até o final. Caso tenha alguma dúvida, por favor, utilizem preferencialmente o fórum de dúvidas de nossa plataforma Moodle. Um grande abraço para vocês e até uma próxima oportunidade.